Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o Vida Inteligente, agora transmitindo diretamente dos nossos estúdios próprios aqui em Florianópolis. Muito se tem falado ultimamente, está muito em onda as televisões, a mídia toda falando sobre uma das grandes curiosidades, digamos assim, grandes mistérios da humanidade, que é: existe vida fora da Terra? Nós temos um planeta bem próximo de nós que sempre nos fascinou, principalmente pelas histórias em quadrinhos, por todas essas ficções que foram feitas, e a gente sabe que tudo que no passado foi ficção, a gente está vendo que hoje é uma realidade, né? Sobre o nosso querido planeta vermelho, Marte. Muito se tem falado sobre Marte, uma série de pesquisas vem sendo feita há muitos anos, muitas sondas já foram enviadas para lá, e recentemente se comprovou que existe água, o princípio da vida do jeito que nós conhecemos existe em Marte. Já deve ter existido outrora em abundância tudo. Os cientistas estão nessa prospecção através das suas sondas e nós estamos todos ávidos para descobrir se esse nosso irmão próximo já teve vida similar à Terra. E para que a gente possa conversar sobre isso, sobre os mistérios de Marte, ninguém melhor do que o nosso querido amigo professor Paulo Araújo Duarte, que é astrônomo, ex-professor de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador do planetário da Universidade Federal de Santa Catarina e que sempre teve esse fascínio em descobrir também, como cientista, como pesquisador, descobrir esses mistérios, né, como todos nós. Então, professor Paulo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Vida Inteligente, né? Ao longo desses 10 anos aqui, nós estamos sexta, sétima, oitava vez, não sei, virão outras também. Virão outras. O prazer é meu, né, Grego? O prazer é meu de estar aqui com vocês, conversando um pouco a respeito de algum assunto, desta vez sobre o planeta Marte, a vida no universo. É sempre um prazer muito grande, agradeço por estar aqui e fico à disposição para nós conversarmos a respeito. Eu lembro, tema, né? A gente sempre aborda aqui, né, porque quando o professor Paulo ainda estava na ativa, digamos assim, ele promovia, isso eu enalteço sempre, porque o professor sempre foi uma pessoa de mente aberta, né? Ele tinha a sua posição, professor de universidade, geociências e tal, mas ele promovia, acho que era mensalmente, né, professor? Era mensalmente. Mensalmente promovia reuniões ufológicas ou exobiológicas lá na UFSC. Então era muito bacana a gente poder, dentro do meio universitário, conversar-se sobre esses temas. E sempre foi feito tudo com o pé no chão, porque o professor Paulo sempre teve o pé no chão. Então foi muito bacana essa abertura. Infelizmente hoje eu acho que não continua isso, né? Não. Ninguém deu sequência a isso? Não. Então, e era uma coisa muito bacana a gente poder estar trabalhando e um monte de opiniões, um monte de cabeças. Muitas cabeças pensam melhor que uma. Isso foi muito bom. Professor, como é que começou esta história, esse fascínio sobre o planeta Marte? O senhor trouxe hoje para a gente aqui uma série de slides que vão ilustrar a nossa entrevista de hoje. Nós esperamos assim tentar ajudar a diminuir um pouquinho essa ânsia que a gente tem de saber as coisas de Marte, né? Quem sabe, não sei se nós vamos estar aqui nesse plano, se nós vamos estar vivos ou não, mas com certeza as nossas gerações, nossos filhos, nossos netos, eles terão a condição de ver os terráqueos visitando Marte, né? Ao contrário dos marcianos nos invadindo, né, professor? Exato. Esse fascínio sobre o planeta Marte já é uma coisa bastante antiga. Povos antigos como babilônios, egípcios, já registravam o planeta Marte nos seus conhecimentos, nos seus rituais. Marte, por ser um planeta avermelhado, ele sempre esteve ligado a essas questões da guerra, não é? O deus da guerra, não é? Por causa da cor avermelhada, o sangue e tal. Então ele sempre fez parte de religiosidades e de ritos relativos a essa questão da guerra nos povos antigos. Agora, esse fascínio sobre Marte, nós poderíamos também dar uma explicação como, por exemplo,
mais modernamente, digamos assim, né? Tá. Num registro mais moderno, a partir do momento em que nós começamos a ter informações científicas, a partir de Galileu, por exemplo, mas muito principalmente, mais modernamente, um astrônomo chamado Schiaparelli, italiano, ele era diretor do Museu de Milão. Milão, tá, na Itália. Do Observatório de Milão. E o Schiaparelli fazia observações do planeta Marte, porque ele verificou que Marte tinha 2 calotas polares, assim como a Terra tem também. E verificou uma coisa mais interessante ainda, é que Marte, no seu telescópio lá, que era um tanto rudimentar para os dias de hoje, não é? Ele verificou que havia umas linhas retas, e linhas retas na natureza não são coisas muito comuns, não é? Geralmente as linhas são tortuosas na natureza. Claro, vão desviando dos obstáculos. Exato. Então, ele acabou escrevendo um trabalho relacionando essas linhas retas como se fossem canais que estivessem levando água das regiões polares para as regiões temperadas e equatoriais. Obviamente, isso teria que ser feito por alguma vida inteligente, não é? Então, digamos assim, isso foi em 1877. Isso, eu ia perguntar a época. Esse trabalho do Schiaparelli. E a partir desse trabalho dele, outros cientistas também se entusiasmaram e começaram a pesquisar o planeta Marte, verificando essa questão desses canais e tal, e que hoje nós sabemos que não existem esses canais assim tão retos por lá. Existem vales e tal por algumas áreas, mas foi uma ilusão de ótica, né? Assim como tem gente, por exemplo, que enxerga o São Jorge, né? Na Lua. Exatamente, não é? Exatamente, muita gente Eu, quando era garoto, enxergava na Lua o mapa do Brasil de cabeça para baixo, enfim. Então na verdade, esses canais não existem da forma que foram colocados. Tá? Mas despertaram a atenção sobre o planeta. Claro, chamaram a atenção. Né? Um outro fato também, este 1898, um pouquinho depois de Schiaparelli, um escritor inglês, o H.G. Wells, Herbert George Wells. Olha, ninguém sabia disso. Herbert George Wells. Isso, conhecido como H.G. Wells, 1898. Ele publicou um trabalho, um livro, A Guerra dos Mundos. Esse virou até filme, né? Eu já assisti tantas vezes, é muito gostoso. Então nós temos até imagens ali, a Schiaparelli do H.G. Wells, e inclusive a capa do livro do H.G. Wells, A Guerra dos Mundos. Uma ficção, claro, em que marcianos estariam invadindo o planeta Terra. Era a Guerra dos Mundos, com raios mortíferos e tal. O que acontece? Um pouco depois, 1938, um outro, o Orson Welles, que apesar o famoso Orson Welles, que apesar de ter o mesmo sobrenome, eles não eram parentes. Não tinham parentesco algum? Tá? Não tinham parentesco nenhum. Ele era radialista de uma emissora de rádio de Nova York, né? E o grande veículo de comunicação naquela época era o rádio. Sem dúvida. Então, num dia de Halloween, que era um domingo à tarde, ele fez uma radionovela na sua emissora, no seu programa. Só que não avisou ninguém, né?
Não, mas não, ele avisou sim, ele avisou. Existe no início da transmissão, ele avisou que era um trabalho de ficção baseado no livro do H.G. Wells. Ah, não sabia desse detalhe. Ele avisou então? Ele avisou. Tá. Agora, que criou um pânico danado, né, professor? Exato. Isso aí que teve gente até que dizem que se suicidaram, teve gente que ficou assustada, teve gente que ficou desesperada. Houve muito pânico. Porque que era muito popular o programa dele. Muito popular, muito conhecido. E então, pessoas que não prestaram atenção no começo do programa, ou então ligaram o rádio depois, ele fez uma radionovela assim, mas uma coisa tão realista, entende? Que ele chegou, inclusive, até a entrevistar um professor universitário falando a respeito dessa invasão. Mandou um repórter lá na cidade, que parece que foi a cidade de Detroit. Foi sensacional. Então, foi uma simulação muito bem feita. Muito realista. Muito realista. Então, causou um pânico geral. Foi um desespero. Tem uma história até interessante que diz que uma senhora pegou os 2 filhos no colo, pegou algumas coisas em casa e foi correndo para a delegacia de polícia, dizendo que estava preparada para fugir da cidade. Então, veja, isso tudo aí, claro que começou a mexer com a imaginação das pessoas, né? E o mundo cinematográfico aproveitou, claro. Aproveitou essa situação e começaram a ser feitos alguns filmes a respeito de invasões da Terra e tal. Aí começou aquela história, né, de ter um mocinho aqui na Terra, um super-herói aqui na Terra que protegesse o nosso planeta. E acredito que um dos primeiros, eu fiz até um pequeno vídeo, não sei, de 1 minuto, não sei se o Fernando botaria no ar enquanto a gente vai falando, Já vamos colocar. Que é um filme daquela época, do Flash Gordon. Flash Gordon, quem não lembra do Flash Gordon? Puxa vida, eu lia muito gibi do Flash Gordon. Isso, exato. Este vídeo que eu editei, dá 1 minuto ali, ele é baseado justamente nessa Guerra dos Mundos, porque o título do filme era O Raio Mortífero de Marte. Então os marcianos estariam enviando uns raios aqui para a Terra e depois então estariam chegando aqui, invadindo o nosso planeta. E o Flash Gordon, então, defendia o nosso planeta. Ele era o nosso herói, ele vivia numa nave defendendo o planeta e tal. Ele era estrelado por um artista famoso da época, o Buster Crabbe. Larry Buster Crabbe. Tá com memória boa, hein, professor? Puxa vida, hein? Olha que faz tempo isso aí. O Buster Crabbe, inclusive, era o galã da época. Sim. Ele chegou a fazer filmes de Tarzan. Olha também, só, antes do Johnny Weissmuller? Sim. Oh, caramba, que é isso? Puxa vida, tá antigo mesmo. Eu tô indo longe. Tá indo mesmo, pô, caramba. Então, o Buster Crabbe. Havia até nos filmes do Buster Crabbe um ser interplanetário que era chamado de Mongo, era o Mongo. Então era o Mongo querendo fazer mal à Terra e o Flash Gordon defendendo o nosso planeta, não é? Então isso tudo, não é? A indústria cinematográfica começou a aproveitar também essas situações. E daí em diante o planeta Marte, principalmente a partir da década de 60, então, agora já bem mais modernamente, não é? Sabendo-se que Marte tinha calotas polares, não é? Tendo-se equipamentos melhores para se observar o planeta, não se viu mais aquelas linhas que Schiaparelli teria visto, aquilo foi desmontado, aquela visão foi desmontada, mas Marte continuou com novos equipamentos a ser observado e começou-se a ver que havia coisas interessantes no planeta Marte, assim. E principalmente a partir de 1964, quando os Estados Unidos mandou a Mariner 4, que fez uma volta em Marte, apenas uma volta. Essa foi a primeira? Foi a primeira. Mariner 4. Tá? Mariner 4. Ela fez uma volta no planeta, mandou algumas fotos, se não me engano, 20 ou 21 fotos de Marte.
E aí então se percebeu que Marte tinha uma estrutura geológica muito interessante para ser pesquisada. E logo depois, parece 1970 ou 71, foi mandada a Mariner 9. Essa sim, fez várias voltas em Marte e mandou muitas imagens, inclusive identificando um... Foi ela que fez o mapeamento, vamos dizer, aquele primeiro mapeamento? Aquele primeiro mapeamento. Sim, foi muito bem. Que identificou inclusive um vale que recebeu o nome até em homenagem à Mariner 9, o Vale Marineris. Isto. Que é famoso. Eu acho que o Vale Marineris ali, ele tem muita informação para fornecer para nós. Ele tem uma profundidade de mais ou menos uns 7 quilômetros por aí. Nossa Senhora, muito grande. E um comprimento de uns 4.000 quilômetros. É algo assim como no Brasil, do sul até Goiás, até o meio do Brasil, 4.000 quilômetros, em linha reta, né? Sim. Em linha reta. Então, 5 quilômetros de largura. Então, o Vale Marineris me parece assim, e que por essa profundidade, por essa extensão, ele deve trazer muitas informações geológicas importantes a respeito de Marte, a respeito da água, a respeito da vida. É uma estrutura geológica bastante interessante. Acho que Marte vai nos trazer ainda muita informação, né? Olha, eu acredito que não vai demorar muito, nós vamos ter a notícia de que foi descoberta vida fora da Terra e vai ser em Marte. Será? Puxa vida. Marte tem tudo. Marte tem tudo para ser o primeiro local para se descobrir vida. Me diz uma coisa, professor, na sua qualidade de astrônomo e ex-professor de geociências, Marte é o planeta do sistema solar mais parecido com a Terra? Parecido, digamos assim. Estamos falando, o universo a gente sabe que é constituído da mesma matéria, né? Então alguns são planetas ainda semigasosos, que é o caso de Júpiter, ainda não está totalmente formado, né? Mas Marte parece que tem uma constituição. Marte, não sei como é que vocês analisam, fazem esses estudos para se verificar a idade de um planeta, né? Marte é mais antiga que a Terra ou não? Não, é mais ou menos a mesma época, 4 bilhões e meio. Não é praticamente a mesma época. Tudo se formou de uma mesma nebulosa, né? o mesmo material. Agora eu diria, não que Marte seja o mais parecido com a Terra. Eu até brinco dizendo que Marte é o menos diferente. Opa, interessante. Eu posso explicar o porquê. Diga. Então vamos ver os planetas do nosso sistema. Vamos analisar primeiro os planetas que ficam além de Marte. São Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sim. São 4 planetas gasosos. Então esses, pelo fato de serem gasosos, já ficam descartados, porque você não tem como mandar uma nave para lá para fazer uma investigação. Porque ela ainda não teria onde pousar. Não tem assim. onde pousar, exato. Né? Além de estarem muito longe, mas são gasosos, então esses aí ficam descartados. Todos os planetas foram gasosos? Faz parte da formação deles? A formação do planeta é primeiro um estado não sólido para depois... É um primeiro estágio, okay. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Ele já pode ser formado de partes sólidas que vão se juntando. Que é o caso desses nossos planetas terrestres. Vamos seguir. Tá? Júpiter, inclusive, lembro agora, Júpiter é considerado uma estrela que não deu certo. Sério? Exato. Puxa, um planetão daquele fabuloso. Um planetão daquele. Se ele tivesse tido um pouquinho mais de massa, ele teria tido condições de realizar essas reações termonucleares que o Sol faz, que toda estrela faz. Então quer dizer que ele parou? Boa colocação, porque é uma pergunta. Júpiter então parou de desenvolver então?
Não é que tenha parado, é que ele não tem a massa suficiente para gerar uma contração e aquela reação nuclear. Então ele vai continuar sempre assim. Ele vai continuar sempre assim, olha exatamente. só que interessante. Mas se ele tivesse tido um pouco mais de massa, seria uma segunda estrela do nosso sistema. Nós teríamos 2 sóis. Sério? Duas Puxa vida, estrelas. hein? Júpiter. Olha que informação curiosa. Puxa. Seria provavelmente uma estrela menor que o Sol, né? Mas teríamos duas estrelas, e aí o nosso sistema seria completamente diferente do que nós temos agora. Né? Mas voltando à questão dos planetas, então, depois desses 4 planetas gasosos, temos Plutão, que está lá adiante. Né? Que trouxe muita surpresa agora também, né? Agora, porque ele foi descaracterizado como planeta, né? Exato, planeta não. Então, e agora a sonda que esteve lá, não me recordo o nome nesse instante, trouxe fotografias... A New Horizons, ela levou 9 anos e alguns meses, digamos 10 anos, para chegar em Plutão. A 50 km por hora a velocidade da sonda. 50 km por hora? Não, 50 mil. 1000 km por hora. Falei 50, 50 mil por hora. Uma velocidade enorme, mas levou 10 anos. Então veja como Plutão está distante de nós. Não é? Mas fez uma descoberta interessante, a New Horizons, que ela descobriu que existe água em Plutão e que Plutão é diferente do que se pensava até agora, que era um asteroide morto geologicamente. Exatamente, foi essa grata surpresa que a sonda trouxe. Ele é geologicamente ativo, então ele tem atividades na sua superfície que mostram estruturas geológicas mais novas que outras, né? Geleira. Então, Plutão tem coisas interessantes aí, mas fica muito longe, né? Muito distante. Muito longe, muito distante. Imagine você se nós mandássemos uma sonda lá para Plutão que tivesse a velocidade de um carro, chegaria daqui a 5.000 anos em Plutão. É um absurdo, né? Muito longe, né? Muito longe. Né? Professor, antes, só uma parte aqui que é interessante. Já se conjecturou que existiriam dentro do nosso sistema solar mais 2 planetas que nós ainda não descobrimos. Isso dentro da física, da lógica, é possível? Eu acho que, ou não. Eu, na minha leiguice aqui, eu acho que nós não conhecemos todo o sistema solar, claro que não. Sim. Né? Agora, é possível existirem... A astronomia todo dia descobre coisas, é fantástico. Ah, né? sim, é. É possível que se descubra mais planetas no nosso sistema solar? Aqui mais perto da Terra eu acredito que não. Mas além de Plutão pode ser. Essa história de Plutão, né, ser planeta ou não ser planeta, é pelo seguinte, porque além de Plutão, existe um cinturão de asteroides, e de vez em quando algum asteroide se desgarra de lá e se aproxima um pouco mais de nós, ou vem mesmo na direção do Sol. Sim. E passa por aqui e tal. Então Plutão pode ter sido um asteroide que se desgarrou daquela área, não é? Claro, então por essa razão a discussão que levou a Plutão não ser mais considerado um planeta, mas um planeta anão. Se é planeta anão, não deixou de ser planeta. Não deixou, claro. Ainda mais agora, essa discussão dele ser planeta ou não, eu acho que essa discussão vai ser mais acirrada pelo fato das descobertas dessa sonda New Horizons. Vão repensar tudo aquilo, né? Recentemente. Desclassificaram ele como planeta e agora já viram qualidades dele que são qualidades de planeta, né? Foi uma humilhação para Plutão. Com certeza, claro. Mas essa discussão, até muitos astrônomos que fizeram parte ou que fazem parte ainda dessa equipe da New Horizons, são defensores de que Plutão deve ser planeta, deve ser considerado planeta. Deve ser considerado, né? E Plutão tem luas também, tem, né? Ou não? Tem 5. 5 luas, olha aí. 5 luas. Então mas o mais interessante também é o seguinte, que muitos asteroides desgarrados lá daquela região, daquele cinturão lá adiante,
também formam sistemas duplos, sistemas triplos, entende? De asteroides. Tem muita coisa, nós estamos na ponta do iceberg, né? Exato. Então, Plutão tendo 5 luas também, de repente pode formar um pequeno sistema de asteroides. Quem sabe? Claro. Então, daí essa discussão dele ser planeta ou não ser planeta. Mas é um planeta muito pequeno, mas geologicamente ativo, tem água e tal, então eu acredito que pode ser interessante. Mas fica muito longe, né? Muito longe de nós. Então, sobraram os planetas mais próximos, né, de nós. Mercúrio, né? Mercúrio, Vênus, a Terra onde estamos, e Marte. Então, Mercúrio. Mercúrio é muito próximo do Sol, um planeta muito pequeno, gravidade muito pequena, praticamente sem atmosfera. O lado virado para o Sol é muito quente, o lado que é noite é extremamente frio, não é? Praticamente sem atmosfera, enfim, não apresenta condições boas para se fazer uma pesquisa em busca de vida em Mercúrio. Vênus é um planeta interessante por ser quase o tamanho da Terra, mas ele tem uma atmosfera muito densa e muito venenosa para nós. Tem gases venenosos, como enxofre, por exemplo, e um efeito estufa, um super efeito estufa, que faz com que a temperatura em Vênus chegue na ordem aí dos seus 500 graus. Sério? Acima de zero. 500 graus centígrados a temperatura? Exatamente. Puxa vida. Então Vênus fica descartada. Mas também já teve muita ficção, né? Aqui, pelo menos na área da ficção científica, os venusianos sempre nos visitando também tudo. Então, mas é quase que impossível ter vida em Marte, então, vida em Vênus. É quase que impossível. Pelo menos do jeito que a gente conhece. Do jeito que a gente conhece, não é? Então, sobrou o quê? Sobrou um planeta. Que é o Marte, né? Que é o Marte, não é? Dizem, professor, só interrompendo um pouquinho, Marte, nós chegamos de Marte de volta, é possível que exista vida? O senhor particularmente acredita que já houve uma civilização em Marte? Pelo que o senhor estudou como astronomia, geociências, toda essa coisa, existe a possibilidade de ter existido vida na superfície de Marte em algum tempo? Depois de todas essas prospecções que ainda estão se iniciando tudo, essas novidades que estão vindo para a ciência, ela leva a afirmar que já pode ter existido vida na superfície? A vida, nós temos que pensar aí duas linhas, né? Ou a linha que a gente pensa, né? Do jeito que a gente pensa, que nós conhecemos, que é a nossa, dependente da água, essa coisa toda, e a vida microbiana ou a vida inteligente, não é como a nossa, entende? Mas a vida microbiana é praticamente certo que houve sim em Marte, né? Porque Marte já teve atividades vulcânicas no passado. Sim, tem provas, né, disso? Tem. Marte... Grandes crateras ali. E tem muitos vulcões, inclusive a maior montanha conhecida até agora do Sistema Solar é um vulcão de Marte, né? O Monte Olimpo. 25 quilômetros de altura. Isso? Já pensou a altura de 25 quilômetros? Nós temos o Everest com 8 mil e poucos metros. 8 mil é 3 vezes o Everest. Vezes mais aquilo, é incrível. Entende? E Marte, então, já teve muita atividade vulcânica e certamente já teve uma atmosfera mais densa do que a de hoje. Mais densa? Mais densa, com maior quantidade de elementos. Inclusive a água, pode ter tido também chuva. Marte, a estrutura geológica de Marte, em muitas áreas, mostra que Marte já teve muita água, já teve oceano em Marte. Ora, se já teve muita água, se já teve oceano em Marte, então é bem provável que tenha existido vida. Que são os elementos que constituem a vida do jeito que a gente conhece. Que é o nosso padrão, né, de vida que a gente conhece. Então, a questão agora é saber se ainda existe vida em Marte, pelo menos a vida microbiana,
ou se nós vamos encontrar fósseis que demonstrem que no passado já houve. Mas eu acredito que nós podemos até encontrar micróbios, vida microbiana em Marte, e depois então eu posso até falar a respeito disso, que são os chamados extremófilos. Opa, já vamos falar isso. Vamos aproveitar, o que são os extremófilos? Vamos lá. Só, eu queria complementar ali sobre Marte, né? É que quando você falou no princípio em vida inteligente, me parece que você se referiu a isso, né? Sim. Sobre vida inteligente nós não temos assim como saber se existiu no passado, a não ser que tivesse sido deixadas algumas estruturas, algumas construções. Isso. Existe uma região que é a região de Sidônia, que é conhecida inclusive pelas agências espaciais, a NASA, a ESA, eles sabem da existência de Sidônia. Aquele rosto famoso, né? Aquelas construções piramidais, mas tudo isso que é sombra, ilusão de ótica, pareidolia, não se sabe. Aquele rosto eu acredito que tenha sido um jogo de luz e sombra. Assim como a gente enxerga São Jorge na Lua, assim como eu enxergava o mapa do Brasil virado de cabeça para baixo, assim como tem gente que enxerga imagens nas nuvens, sim, enfim. Isso chama-se pareidolia, isso é uma coisa exato. Normal. É uma coisa normal. Acredito que aquele rosto possa ter sido um jogo de luz e sombra, apesar de que o pessoal da teoria da conspiração diga que não. Sempre não é? O que não quer dizer que não possa ter existido vida inteligente em Marte. Sim, exato. É uma coisa diferente da outra. Agora tem aquelas construções, piramidais, assim, que aparecem naquela região de Sidônia. Acredito que exista alguma sonda por lá estudando essa área, mas os dados não são muito divulgados, não. Não, né? Talvez ainda estão sigilosos. Pode estar sigilosos esses dados. Mas você, então, tinha perguntado... Do micróbio aí que o professor tinha acabado de dizer, para completar ele aqui agora. Os extremófilos, né? Isso. Extremófilos. O nome extremófilo vem de extremos. Não é? São organismos que vivem em situações extremas, consideradas por nós impossíveis de existir vida. Lá a não sei quantos quilômetros de profundidade, dentro de uma pressão uma pressão muito grande, a altas temperaturas. Perfeito, ou baixíssimas temperaturas, por exemplo, 150 acima de zero, 150 abaixo de zero. E está lá o micróbio vivo. E está lá o micróbio vivo, resistindo a água muito salgada, ou então o pH da água, um pH muito baixo, ou um pH, que é a acidez, né? Um pH muito baixo ou um pH muito alto. Então, esses organismos são encontrados aqui na Terra aos milhares, esses extremófilos. Então, nós temos inclusive até uma imagem... veja aí o número dela aí, para facilitar o Fernando. O Fernando... Mais adiante ali o tardígrado, você procura estar um pouquinho mais adiante ali na relação, a imagem do tardígrado, bichinho ali que aparece ampliado no microscópio. A gente já vai colocar na tela aí. Tardígrado, tá certo? E ele? Bom, aqui na Terra já existe 1.150 espécies desse tardígrado. Nossa Senhora. É um bichinho... Microscópico. No máximo 1 milímetro, 1,5 milímetro no máximo. Tá? Ele resiste a altíssimas temperaturas, resiste inclusive à radiação solar. Puxa vida, hein? Raio X, raio infravermelho, ultravioleta. Ele foi colocado inclusive na Estação Espacial Internacional para servir de teste, ficou por lá várias semanas e resistiu a tudo isso. Eles colocaram esse tardígrado, alguns fora da radiação solar e outros diretamente na radiação solar. E praticamente esses que ficaram na radiação solar, praticamente não sofreram nada, resistiram, não sofreram. Então é um bichinho muito resistente. Ele desenvolve, inclusive, um tipo de mecanismo de proteção
que se chama criptobiose. Nossa Senhora. Quando Cripto vem do escondido, né? do escondido, Biose, exatamente. quer dizer, constituição vida, oculta, né? a vida oculta aqui. A vida oculta. Quando ele sente que há algum perigo, ele se enrola e tem uma casca, uma pele muito dura em volta, e ele pode ficar dezenas ou centenas de anos assim. Que incrível, né? Isso aqui. Até sentir que o perigo passou. Aí ele desenrola e volta à sua vida normal. É como se ele ficasse hibernando. Informações desse tipo que o senhor está trazendo aqui, quer dizer, não pode existir, tem uma inteligência por trás disso. O que a gente não faz a mínima ideia, né? Mas não é possível que exista tanta evidência, tantos micróbios como o senhor está falando, e esse próprio exemplo, que é um exemplo entre milhões de micróbios, existe alguma inteligência por trás da constituição disso tudo, né? Quando a gente fala que existe alguma inteligência por trás, já se supõe uma questão religiosa, a existência de Deus. É isso, todo mundo fala, eu não quis nominar. Mas eu falei de inteligência, né? Aí cada um dá o nome que quer nessa coisa. Exato, exatamente. Mas que existe, porque você vê que tem o bichinho aqui, um troço microscópico de como é que é, 1,5 milímetro? No máximo. Então, ele tem ali, ele já tem a sua própria constituição, que já é uma coisa fantástica, à luz da ciência, você estudar aquilo. E ele ainda tem um mecanismo de defesa. Sim. Isso é... Que é parecido com aquele porquinho da terra que a gente... Sim. Não é? O tatuzinho. O tatuzinho, isso. É que a gente mexe com ele, ele vira uma bolinha. Ele vira uma bolinha. Exatamente. E se protege, é um mecanismo de proteção. Então é fantástico. Né? Então esse tardígrado, ele tem esse mecanismo de proteção, e o mais interessante é que ele pode ficar com um mínimo de água, né? Por dezenas de anos. Né? Isso, inclusive, até nos dá a possibilidade de especularmos sobre a questão da panspermia. Panspermia, perfeitamente. Não é? É uma tese defendida por muitos, né? Por muitos. A panspermia, não é? Que seria a disseminação da vida através de asteroides. Aí. Quem sabe um tardígrado desse possa estar num asteroide e de repente ele cai num planeta. Esses exames que as sondas têm feito, e vai com equipamentos para fazer, para medir o solo, para ver essas coisas todas, será que elas não detectaram, elas não têm condição de detectar um micro-organismo desses? Pois pesquisas têm sido feitas, entende? Em Marte. São muitas as pesquisas em Marte hoje em dia. Marte é o grande candidato aí para nos dar essa grande novidade. Mais do que a Lua, né? Que foi que nós queríamos a Lua, e de repente se parou de ir na Lua. Se parou. Agora os chineses estão interessados na Lua. Sim. Já mandaram para lá porque descobriram que a Lua, além de ter a água, não é muita, mas tem também o titânio. E eles estão pesquisando o titânio na Lua, porque quem sabe possa ser utilizado comercialmente aí para as indústrias aqui na Terra. Dizem, né, que a gente não tem provas disso, é difícil nós sabermos, nós civis aqui normais, de que existe prospecção na Lua, de todos esses minerais que o professor está falando, que existem construções na Lua, do lado oculto principalmente, não se sabe. Então, aí não se sabe, não se tem elementos, exato, né, para se esconde muita afirmar. coisa, não vamos saber. Professor, só uma parte aqui, uma curiosidade que eu tenho. Hoje a atmosfera marciana, porque com todos esses elementos que foram feitos, inclusive a chamada que eu fiz para o programa de hoje, fala exatamente, se encontrou água salgada em Marte, né? Sim, isso. Então, e diz que com a água salgada e mais não sei o que eu não me recordo agora, é praticamente certo que a gente possa dar condição de vida do ser humano em Marte. Isso é real? Como é que é a atmosfera de Marte hoje? E como é que a gente poderia... Estão se fazendo colônias aqui, estão se fazendo simulações, né? Pessoas vão ficar 6 meses ou 1 ano dentro de um lugar que parece que é a superfície marciana. Dá uma explicação sobre isso, sobre o que há de real e o que há de ficção nisso. A atmosfera de Marte,
ela é 95% de dióxido de carbono. Tóxico para nós. O dióxido de carbono é tóxico para nós. O oxigênio é muito pouco, é menos de 1% na atmosfera de Marte. Então, esse oxigênio teria que ser buscado na água, não é? Lá de Marte, mas também não é muito assim. O senhor disse agora há pouco que Marte perdeu aquela proteção natural, né? A sua camada magnética. Sim. Como é que um planeta perde a camada magnética, digamos assim? É algum fator externo, alguma colisão de um asteroide? Que fator pode levar a acontecer isso num planeta, vamos dizer? Nós corremos esse risco, a Terra corre esse risco de perder o seu magnetismo? Bom, o campo não é que corra o risco, é que pode acontecer, como aconteceu em Marte, né? Sim, mas ela tem alguma origem, tem alguma razão que a ciência conheça, vamos dizer? Para a perda do campo magnético, seria interessante a gente explicar primeiro, então, o campo magnético aqui na Terra. Vamos lá. Né? O núcleo da Terra é um material ferroso. Esse material ferroso está em movimento. Tá? É um campo, então, um material gerador de um campo magnético. Sim. Tá? Sim. É como se fosse um dínamo, por exemplo. Né? Okay. Um dínamo. Então, a Terra tem esse campo magnético que é gerado pelo núcleo da Terra que se movimenta e gera esse campo. Então, o que acontece? Quando a radiação solar chega e encontra esse campo magnético em volta do nosso planeta, ela é jogada uma parte para fora ou ela é filtrada, então isso amortece essa radiação. Entendi, perfeito. Que entra, muito boa explicação. Tá? Uma parte se concentra nos polos, tanto é que nós temos as auroras polares, tanto no norte como no sul. Sim. Tá? Que é um efeito luminoso justamente por causa dessas partículas magnéticas, eletromagnéticas do Sol, que batem lá na atmosfera, naquela região polar, se concentram lá. Então o campo magnético também tem dois polos, o norte e o sul. Sim. E depois então tem a região equatorial, que é mais abaulada e que nos protege. Isso aí. Bom, então Marte, o núcleo de Marte deve ter parado por alguma razão. Aí é que não se sabe como ele pode ter parado. Pensei que a ciência tinha alguma notícia sobre isso. Mas ele, no momento em que ele vai parando aos poucos, pode ter tido também uma inversão do eixo magnético. Essa inversão não se faz da noite para o dia. Claro. Ela vai se fazendo gradativamente. Ou então, a partir de um evento desconhecido, né? Exato, né? Então, isso tudo vai causando uma transformação climática no planeta. E a perda do campo magnético, então, faz com que as partículas do Sol, o chamado vento solar, comece a bater na atmosfera de Marte e arrastar os gases da atmosfera de Marte, jogando para fora. Vai varrendo a atmosfera. Fica inóspito. Então, o planeta ficou com uma atmosfera, mas é pouco densa, muito rala a atmosfera. Aí vem a pergunta, é possível se refazer a atmosfera marciana? É uma coisa já pensada aqui. Tem gente pensando num processo que seria chamado de terraformação. Sim. O que é isso? Você colocar, por exemplo, os extremófilos, não é? Ou algumas plantas resistentes que existem em desertos aqui na Terra. Sim, aquelas em condições extremas, né? Colocar em Marte e fazer com que um processo de fotossíntese comece a se desenvolver no planeta. E aí essas plantas absorvem o dióxido de carbono e repõem o oxigênio. E começa uma formação. É factível. Mas é uma coisa que vai levar milhões de anos, né? E existem projetos de fazer a colonização de Marte, né? A própria NASA pensa nisso, a ESA também, que é a Agência Espacial Europeia, né? Um trabalho conjunto de colonizar o planeta Marte. Então já tem gente sendo preparada para isso, né? Para ir para Marte. Agora existe uma empresa holandesa
que é denominada Mars One, Sim. que é são empresários, né, bem abonados na Holanda, criaram essa empresa. Nós temos slides sobre isso também, né? Nós temos a Mars One, nós temos ali, inclusive, a imagem da brasileira que foi selecionada para ir para Marte. Opa, tá. ela está aí na sua imagem, aí no seu monitor. Bom, então esse projeto da Mars One é um projeto mais ousado do que o da NASA, da ESA, porque a NASA pensa em enviar lá para 2030 ou mais. Já falaram em 2050. Mas essa Mars One é mais ousada. Eles abriram as inscrições, foram 200 mil pessoas inscritas. Puxa. Dessas 200 mil, 10 mil eram brasileiros e de todos eles foram selecionadas 100 pessoas. E entre essas 100 está uma brasileira. Essa brasileira que está aí na tela. Que é uma professora universitária, me parece advogada também, 51 anos, de Rondônia. E ela, já ouvi até entrevistas dela, me parece ser uma pessoa bastante culta e tudo mais. Ela está entre essas 100 pessoas. E dessas 100 serão selecionadas 24. Esses 24, sim, serão transformados em empregados da Mars One. Aí eles vão receber um salário de astronauta, que eu não sei quanto é, mas não deve ser muito pouco. Não. Né? E vão ser empregados da Mars One, e aí terão que se desligar de tudo aqui, dos seus empregos, de tudo, porque eles vão receber um treinamento assim, muito intenso. Mas é aquele que eles vão ter que viver num lugar que simula uma cidade em Marte, vamos dizer, uma cidade artificial em Marte. Uma cidade artificial em Marte. Eles serão os colonizadores, os primeiros exploradores de Marte, né? Serão enviados a partir de 2025, mais ou menos, e aos pares, né? Provavelmente serão 12 mulheres e 12 homens, então irão aos pares, aos poucos, vão sendo levados para Marte aos poucos, então 2 casais de cada vez, e eles não vão para lá com o objetivo de fazer turismo, não. Eles vão para trabalhar. Eles terão que ter muito preparo para conseguir suportar todos os níveis, toda aquela... todos os níveis. Nossa própria constituição física, os ossos ficam frágeis, a gente sabe a musculatura também fica frágil. A gravidade diferente, toda essa coisa. A gravidade de Marte é muito pequena, é mais ou menos 40% da gravidade na Terra. Então eles terão que viver lá com roupas, se protegendo da radiação. Não é? Então não vai ser uma vida fácil, não vai ser uma vida de turista. E considerando mais ainda que eles vão para ficar. Não existe volta. Não existe retorno. É muito difícil pensar em fazer um retorno neste momento ainda. A minha vaga está aberta, pode ocupar. Não quero nem saber. A minha também, Vamos ficar aqui na Terra mesmo, que mandaram a gente para cá, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, não tenho nenhuma pretensão também de ir. Professor, dá uma olhada naquela sequência que nós trouxemos de slides, vê o que a gente falta para a gente falar aqui. É gostoso porque, como a gente não tem a pauta, nós só temos aqui a relação dos slides para a gente passar, mas aqui a gente, às vezes, se empolga, faz perguntas fora da sequência, e a gente pode perder alguma coisa importante que a gente queira falar. Nós temos, inclusive, falando sobre essa colonização de Marte. Temos mais um filme, né, para passar? O que está marcado aí? Temos mais um pequeno filme, que você me mandou 2 filmes, né? Não, eu mandei para você dois áudios. Áudios, exatamente. Dois áudios. O que são esses 2 áudios aqui? Bom, não é filme, me desculpe. Seria, no caso, lá para orientar o Fernando, o número 23. Sim. E depois os 2 subsequentes, o 23A e o 23B. Sim. Que 23 é uma placa e um disco que foram colocados nas sondas... Pioneer. Não, na Pioneer também foram mandados. Mas esses que eu estou falando, ali o número 23, foi a placa mandada na Voyager. Nas duas. Já saiu do Sistema Solar? Já.
elas não têm um destino certo. Tem até na minha língua, né? Na Grécia, tem em grego, todas as tem línguas ali, do tem mundo, um né? áudio, eles então mandaram em várias nós vamos línguas colocar. do mundo. Nós né? vamos colocar daqui a pouquinho. Inclusive ali eu mandei para você em grego e em português, a saudação. Oiknis poteste chairete, eirenikos pros philos elelithamen philoi. Paz e felicidade a todos. Isso aí. Na saudação, em várias línguas. Né? Mas foram mandadas muitas informações a respeito do planeta, inclusive a respeito da cultura. Foram mandadas músicas, né? Isso, sim. Músicas de alguns indígenas Tudo. da África, aborígenes da Austrália, mas foi também o concerto de Brandemburgo, de Bach, que é uma coisa linda, né? Sim, lindo, a quinta sinfonia de Beethoven, músicas de Mozart. Quem sabe, né, alguém algum dia pega eles mandaram inclusive as instruções dizendo como o extraterrestre deve proceder para conseguir a nossa localização, essas coisas todas. E como ouvir o disco também, né? E como ouvir o disco. Eles mandaram as instruções de como ouvir o disco. Vão ter que vir buscar coisas antigas aqui no planeta. Exatamente. Mas eu tenho alguma ressalva. Eu tenho uma ressalva com relação a essa iniciativa que foi do Carl Sagan, né? O famoso astrônomo americano, já falecido, e toda uma equipe que tiveram essa ideia, tanto para a Pioneer, as duas, e como também para a Voyager mandar essas informações. Eu parto de um princípio, viu, o Grego, que nós não devemos dar o endereço de casa para estranhos. Sempre falei isso, por incrível que pareça. Se viesse, eu até disse aqui, professor, se um extraterrestre, por exemplo, viesse aqui, a gente encontrasse com ele na rua, e a gente perguntasse ingenuamente, de onde você vem? Você acha que ele ia dar um endereço certo dele? Não dá, claro que E também não se sabe quais são os princípios éticos, morais de um extraterrestre. Com certeza, gente, não tem dúvida. Então, muito bem colocada essa questão de não dar o seu endereço. Não devemos dar um endereço de casa para estranhos, exatamente. Não. E lá tem todas as informações tudo. Da posição da Terra, do Sol e tal. Nossas tradições, nossa cultura, quer dizer, está um prato cheio ali. Está um prato cheio ali para ser explorado. Eu já ouvi até um jornalista falando, olha, nós aqui terrestres temos também os nossos princípios éticos, morais e tal, que fazem com que toda civilização superior a uma outra sempre abafou essa outra. Verdade. Nós temos aí... Temos que pensar em todas as possibilidades. No momento em que o homem sempre foi superior a outras, essa questão da conquista territorial, a conquista de espaços, a invasão de nações. Né? Hoje mesmo, se nós formos pesquisar, nós vamos ver que nós temos uma série de focos de guerras aqui no nosso planeta Terra. Incrível. E tudo relacionado com questões políticas, religiosas e interesses econômicos e também territoriais. Né? Então, o ser humano não é tão confiável assim. Né? Então, imagine alguém de lá de fora. Agora imagine alguém lá de fora. Né? Nós, seres humanos, por exemplo, não temos nenhuma pretensão de manter relações diplomáticas com as galinhas. Não. Não, mas nós comemos galinhas. E vai que um ser extraterrestre aí não tenha nenhuma intenção de manter relações diplomáticas conosco. Sem dúvida. Acho esse planeta maravilhoso, que é um planeta maravilhoso, né? Fisicamente é uma coisa linda. Eu não conheço os outros, mas pelo que a gente tem visto, isso aqui é maravilhoso. Quer dizer, se eu fosse um alienígena, vamos dizer, eu ia estar de olho nesse planeta aqui, porque é bonito pra caramba, né? Poxa vida. E provavelmente tem gente muito apetitosa por lá. Se não tem. E como tem? Então é o perigo dar o endereço de casa para estranhos. Isso aí não se deveria. Se eu estivesse na equipe do Carl Sagan e pudesse votar, eu votaria contra a ideia. Com todo o respeito que eu tenho pelo astrônomo, claro. Opinião, né? Sem dúvida, é a opinião do professor. Professor, para a gente encerrar aqui, quais são as perspectivas? O senhor que é uma pessoa pé no chão, conheço, há mais de 25 anos, tenho o maior respeito. Quais são as perspectivas?
senhor já disse algumas, né? Já falou dos projetos que tem da ciência e tudo. Qual é a perspectiva, dentro de todos esses estudos, de que a gente consiga, de uma forma genérica, como a gente disse no começo, né? Pode ser desde o pequeno micróbio até... É grande, me dê um percentual da possibilidade de existir vida inteligente no universo, excetuando-se, claro, o planeta Terra. Não há como fazer, o Grego, não há como fazer isso. Apenas a gente pode ficar no nível de especulação. Apenas isso. O senhor já deve ter ouvido falar da equação de Frank Drake, né? Já. Ela é contestada. Ela é contestada. Eu não tenho simpatia por essa equação de Drake. Isso, vamos lá. Porque já tentei fazer uns cálculos ali, mas há um componente ali da equação que é aleatório. Então, dependendo do valor, se você bota 10, 20, 100 ou 1000 naquele elemento, você vai chegar num resultado diferente, entende? Concordo, então eu não... usar aquela equação então como parâmetro? Não tenho nenhuma simpatia por aquela equação de Drake. Né? Agora, a grande questão, né, nessa coisa da vida é, em primeiro lugar, a vida no sentido geral, inclusive a vida microbiana. Isso é uma coisa. Agora, a vida inteligente é outra. Agora, temos que partir do seguinte princípio. O universo é muito grande, não é? Muito. E porque a vida, na verdade, é um processo que eu considero, é um processo químico e físico. Sim. Que pode acontecer em qualquer área que seja confortável, não é? Ela pode acontecer, ela pode aparecer. Inclusive a vida inteligente. Com certeza. E a vida, a gente tem provas disso aqui no nosso planeta, digamos assim, ela se adequa a condições extremas que a gente acreditava que seria impossível haver vida. Então nós somos surpreendidos, digo assim, das formas e condições de vida que vão além da nossa imaginação, digamos assim. Sim, exato. Então, quer dizer, nós temos essa concepção de vida, somos assim os humanos, os humanoides, cabeça, tronco, membros, tudo isso aqui, mas a vida pode ser de múltiplas formas. Isso. Exato. Nós podemos ficar apenas no nível de especulação e imaginar o que nós quisermos. Agora, considerando que o universo é tão grande, é enorme o universo, a gente não faz ideia. Não é? Aproveitando do universo, o professor é um astrônomo. Muita gente fala, o universo ele tem essa pulsação verdadeiramente ou não? Diz que ele se expande e se contrai, expande e se contrai. O que há de verdade nisso, professor? Pois é, eu sou adepto de uma ideia, né, de que o Big Bang não foi o começo do universo. Também acho que não, porque é lógico, para existir uma explosão, precisa existir elementos para essa explosão. Eu acho que o Big Bang foi um acidente dentro do universo que ocorreu aqui para nós, então houve aquela expansão repentina e tal, e formou-se isso que nós conhecemos aí, que nós chamamos de universo. Mas além desse Big Bang, outros Big Bang devem ter ocorrido em outros lugares. Eu sou do mesmo pensamento. E eu considero que o universo não teve um começo. Essa coisa de o universo ter tido um começo, o próprio Big Bang se encaixa muito bem dentro dos princípios religiosos, bíblicos, do dedo de Deus, né? E disse Deus, faça-se a luz. Então, aí aconteceu o quê? O Big Bang. Então, a teoria do Big Bang reforçou muito a Bíblia. Né? O texto religioso reforçou muito. Deu uma sustentação muito interessante, muito grande. Mas eu parto do princípio de que o universo sempre existiu. Então, de vez em quando, você tem um Big Bang lá adiante, um Big Bang aqui adiante, outro Big Bang... Pleno acordo, eu penso igual. Penso igual, claro. E o Big Bang, então, tem essa expansão. Agora, o que se pensa é o seguinte, existe um negócio que se chama aí de massa escura, matéria escura, que é uma matéria não necessariamente escura, mas ela é escura porque a gente não enxerga, mas a gente sabe pelos cálculos
e tal, que essa matéria existe em algum lugar. E se ela atingir um determinado valor, se ela, não é? Se ela existir numa determinada quantidade, vai ser matéria suficiente para provocar o encolhimento das galáxias novamente. Hoje elas estão se expandindo. Mas aí a força gravitacional pode ser tão grande que faz com que tudo isso comprima novamente, chegue num ponto tão minúsculo que de repente possa ocorrer uma nova explosão, uma nova geração de isso. Coisas assim. Então isso aí é um princípio não para o universo, mas sim para o Big Bang, esse mundo em que nós vivemos. Agora, se nós partimos do princípio de que o Big Bang não é o começo, não foi o começo do universo, que o universo sempre existiu, mas o Big Bang ocorreu aqui numa parte do universo. Não é? O universo é um processo contínuo de transformação. Essa é que é a verdade. E a questão, para a gente finalizar, falamos de universo, e a questão do multiverso? O professor acredita nisso? É justamente isso que eu estou falando, o multiverso. Tá, ok. Que seriam então vários Big Bang, enfim. Mas eu até não gosto muito da palavra multiverso, quer dizer, nós teríamos vários universos. Não, nós temos uni é um. Sim. Universo é um, né? Então, é um. A própria multiplicidade estaria dentro do um. Estaria dentro do um. Perfeito, exatamente. Perfeito. Você colocou muito bem. Essa multiplicidade estaria dentro do universo. Perfeito. Olha, brilhante. Eu achei que a gente encerrou bem. Professor, eu acho que por hoje é só. Olha, toda vez que eu trago o professor aqui é esse banho de conhecimento. Nós voltaremos oportunamente a falar de outras coisas do universo e espero que a gente tenha boas surpresas, né? Não para nós, para a humanidade, porque eu acho que a vida é uma coisa tão bonita, né? E eu acho que a gente deve procurar isso, mas o principal, aproveitando o filósofo Eustáquio, agora eu venho da terra dos filósofos, né? Digo assim, claro que a gente tem que descobrir as nossas origens, o mundo lá fora, mas eu acho que a gente tem que voltar também a nossa visão para o que a gente vê por aí, né? Resolver primeiro os problemas daqui, da terra, do nosso semelhante, dessas pessoas que a gente vê passando dificuldades, passando fome. Eu acho que tem que ter mais ênfase nisso, não esquecer do fomento à pesquisa, mas nos focarmos também aqui nos nossos semelhantes. E eu só gostaria de encerrar dizendo o seguinte: além de Marte, existem outros candidatos a ter vida aqui mesmo dentro do nosso sistema. Opa! Que são os satélites Europa, que é um satélite... Io e Ganímedes, né? Não, mais seria Europa, que é um satélite de Júpiter. Europa tem uma calota de gelo em torno de todo ele, deve ter um oceano lá por baixo. Então é um grande candidato a conter vida. Temos o satélite de Encélados, que é um satélite de Saturno, né, que recentemente foi descoberto, apesar de ser muito pequeno, 500 quilômetros de diâmetro, mas foram jatos de água. Olha só. Entende? Então ele deve ter alguma atividade lá por baixo que faz com que essa água saia na forma de jatos, né, geysers, né? E tem também Titã, que é um satélite de Saturno. Bem lembrado. Titã tem uma sopa de metano, é mais metano, não é hidrogênio, oxigênio, mas tem hidrogênio também, mas é basicamente metano por lá. Então possa ter, quem sabe, algum extremófilo por lá, como nós falamos nos extremófilos, que viva naquela sopa de metano, enfim, tal. Então são candidatos aí que numa próxima oportunidade, quem sabe, a gente possa conversar sobre isso também. Ótimo. E só encerrando, então, aproveitando Sócrates, o grego, e que disse mais ou menos assim, né, que quanto mais eu aprendo, menos sei, né? Ou mais eu sei que não sei. Mas é a verdade, é fantástico. Eu acho que eu sempre o conhecimento é uma pirâmide ao contrário, né? Você começa a ver aquela coisa para. Professor, muito obrigado mais uma vez. Essa amizade, esse respeito que nos une todos esses anos, e que a gente possa aí estar buscando junto o conhecimento. Muito obrigado pela sua presença. Ok, e sucesso para você, sucesso para o seu programa. Muito obrigado. Fraterno abraço e um feliz sempre.